está declarando, está afirmando para aquelas pessoas que ele não veio destruir nem abrogar a lei e os profetas. Quando Jesus fala sobre a lei e os profetas, está falando da base da antiga aliança. Você sabe que havia a antiga aliança e nós temos agora a nova aliança. Nós tínhamos o tempo da lei e temos agora o tempo da graça. A antiga aliança era firmada na lei e nos profetas. A lei e os profetas eram o fundamento da antiga aliança. A Bíblia, quem está me diga amém? Amém. A Bíblia é dividida em duas partes. Quantas partes? Duas. Quantas partes? Duas. Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é chamado de Antiga Aliança, ou Antigo Pacto. Lá no Antigo Testamento, nós temos os livros que é conhecido como os livros da lei. Também nós temos os livros históricos, nós temos os livros poéticos e nós temos os livros das profecias, que são os livros do Antigo Testamento. Glória a Jesus. Então, nós temos esses livros que compõem o Antigo Testamento, que é a base da Antiga Aliança. A lei de Moisés eram três. Eram leis cerimoniais, eram leis civis e leis morais. As leis cerimoniais eram as leis que ditavam a forma, a maneira em que o povo deveria adorar a Deus. Você sabe que o povo do Antigo Testamento não adorava a Deus como nós adoramos aqui. O povo do Antigo Testamento, para adorar a Deus, precisava de uma vítima, precisava de um animal para colocar no altar, queimar e Deus cheirar e ele receber a adoração. As leis civis eram leis que davam ordem para o povo no cotidiano. Na lei de Moisés tinha essas leis que ditavam as regras do dia a dia. Só que na lei de Moisés também tinha as leis morais, chamado de decálogo, ou os 10 mandamentos. Então essas leis morais são chamadas de leis universais. Glória a Jesus. Jesus está dizendo que ele não veio para destruir nem abrogar a lei e nem os profetas. A palavra abrogar quer dizer anular. Jesus está dizendo para nós que ele não veio anular a lei e os profetas. Oh, glória! Bendito seja o nome de Jesus. Jesus está dizendo: não veio anular as leis do Antigo Testamento. Bendito seja Deus. Romanos capítulo 3, versículo de número 19 e versículo de número 20 vai dizer que a lei nos dá conhecimento do que Deus quer ou não. Glória a Jesus. Então o poder da lei é mostrar o conhecimento do que é certo e do que é errado. Antes da lei as pessoas não sabiam o que era certo e o que era errado, mas a lei determinou, dizia o que é certo e o que é errado. Quando alguém pergunta o que é pecado, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. A palavra pecado quer dizer desobedecer a lei de Deus. Então a lei de Deus é que determina o que é certo e o que é errado. Glória a Jesus. Nós temos os judaizantes que afirmavam que era um problema para a igreja, porque os judaizantes diziam que para ser salvo teriam que obedecer à lei de Moisés. Está para cá? Os judaizantes diziam: se você não obedecesse às leis de Moisés, você não deveria ser salvo. Paulo, Pedro, os apóstolos foram contra os judaizantes, dizendo que quem salva não é a lei, quem salva é quem? Quem é que salva? Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Só que em Romanos capítulo 10 nós encontramos versículo número 4 dizendo que porque o
vai ter que anular todo o Antigo Testamento. Você está anulando Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Você está anulando os Salmos. Você está anulando o profeta Isaías, Jeremias, todos os profetas. Você está anulando tudo. Ele disse, mas é o fim. A Bíblia diz que é o fim. Glórias para Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. E ele diz que nós estamos no Antigo, que nós não podemos pegar o Antigo. Só que Jesus disse, eu não vim anular, eu não vim abrogar, eu vim para cumprir. Que não vim fazer glória. Aleluia. Ele disse, eu vim cumprir. Então eu fui para o texto, e eu fui para o texto. O texto diz, no Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. O fim, a palavra fim é telos. Telos no grego quer dizer fim, ou o alvo, terminação. Amém. Então, a palavra fim, que é usada por Paulo na ideia de Romano, está dizendo que ele é o alvo, é o final de tudo, é o final da lei. Aleluia. Glória, glória, Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então, a lei apontava para ele e ao final da lei. Cristo, ele é o final da lei. Pois, em Gálatas capítulo 3, versículo 24, vai dizer que a lei nos serviu diário. Capítulo 3, versículo 24 de Gálatas. A lei nos serviu diário, que é aio papá, para nos conduzir até Cristo, o nosso justificador. Glórias para Jesus, aleluia. Então Cristo é o final. A lei tem todo o percurso. No final da lei tem Cristo esperando nós para nos dar redenção para a glória do nome do Senhor Jesus. Glórias para Jesus, aleluia. Então a lei serviu de babá para nos conduzir até Cristo. É Ele quem nos justifica. Glória a Jesus. As leis cerimoniais de Israel, que eram sacrifícios que eram colocados no altar, apontava para quem? Para quem, gente? Que está no culto? Apontava para Cristo. Então, quando o homem errava, o homem pecava, ele colocava um animal para lhe substituir. E estava apontando para alguém que iria substituir eu e você. Foi por isso que quando João Batista, quando viu Cristo, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a lei está apontando para Cristo, aquele que tira o nosso pecado. Aleluia. O que a lei faz? A lei condenava. A lei condenava. Mas Cristo ele absolve. O qual é o efeito da lei? Condenar. Qual é a ação da lei? Condenar o pecador. Aleluia. Era isso que a lei fazia, que a lei faz. Condenar. Se você pecou, a lei diz que você agora vai ter que pagar. Sem lei não há como você cobrar de ninguém. Então a lei veio para cobrar. Só que a lei só fazia o quê? Cobrar, condenar. Só que Jesus, ele veio para nos absolver da condenação da lei. É por isso que o escritor Romano vai dizer que ele é o fim da lei, porque ele nos absolve da condenação. Aleluia. Glória a Jesus. Romanos capítulo 3, versículos 19 até 31, vai falar sobre a justiça. Deus ele é justo. Deus ele é o quê? Justo. Deus ele é o quê? Justo. E esse é um atributo pessoal de Deus que é transmissível. Só que eu amo esse atributo de Deus porque ele é justo. Deus atua na justiça, ó glória. Ele é justo. Mas só que Deus também ele é misericordioso. Sim ou não? Sim ou não? Então, por ser justo, quando o homem comete um delito, um pecado, um erro, ele tem que ser condenado, pagar pelo que ele fez. O que a lei diz? A lei diz que o salário do pecado é o quê? O salário do
Só que Deus ele é justo, amém ou não amém? E só que ele é misericordioso. Agora imagine um pecador chegando diante de Deus e dizendo: Deus, eu pequei, eu cometi um pecado, um delito, e a lei está dizendo que eu vou morrer. Mas eu estou arrependido e eu preciso do teu perdão. Deus é misericordioso, sim ou não? Sim, glória a E Jesus. Deus poderia usar a misericórdia dele, sim ou não? Não podia usar misericórdia. Por que não podia usar misericórdia? Porque ele é justo. Ele tinha, o homem tem que pagar pelo que ele cometeu. Então o escritor de Romanos capítulo 3, versículo 19, vai mostrar como Deus, ele justificou a misericórdia dele para comigo e para com você. Fazendo o quê? Entregando o seu filho. Para quê? Para substituir-nos. Olha para cá. O salário do pecado é a morte. Só que Jesus veio e tomou o meu e o seu lugar. Quem pode dizer glória a Ele por isso? Aleluia, glória a Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 31. Eu quero que você leia comigo esse texto sagrado. Romanos capítulo 3, versículo de número 31. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Porque Jesus, ele é a nossa justificação. O texto diz: anulamos, pois, a lei pela fé. Estamos anulando a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Por quê? Porque a lei é estabelecida pelo sacrifício que Cristo faz por nós. É pago o preço. Alguém paga pelo pecado, pelo aquilo que foi cometido. Quem pode dizer glória? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A lei funciona. A lei condena, mas Cristo, ele justifica. Glória a Jesus. Aleluia. A lei está em ação, mas Cristo está o quê? Justificando. Imagine que alguém se sujou. E ele está sujo. O que é que ele faz? Ele toma um banho. Ele toma um banho. E quando ele toma um banho, o que acontece? Ele está limpo. E ele vai continuar limpo. Só que se ele vacilar, ele vai sujar-se de novo. Então quando ele se sujar, o que ele vai passar? Tomar outro banho. Jesus é aquele que lava, que nos purifica, que nos limpa, que nos dá banho pelo sangue dele, nos purificando de todo pecado. Então a lei continua funcionando. Porque se alguém cometer um delito, cometer um erro e for condenado e tiver no júri, só que quando ele é absolvido, ele está livre do que ele cometeu. Ele foi absolvido do que ele cometeu. E ele vai embora. Olha para cá, ele vai embora. A lei que era para condenar ele recebeu a absolvição. Só que a lei continua em vigor, sim ou não? Se ele voltar a cometer outro delito, o que a lei vai dizer para ele? Tem que condenar ele de novo. Eita glória, aleluia. Então a lei continua dizendo: é pecado, é errado, não pode, vai pagar pelo que fez. Só que toda vez que o pecador se arrepende, que vai até Deus, tem um advogado, Glória a que é o fim da lei, para poder justificar o glória. Bendito seja o nome de Deus. Jesus. Glória a Jesus. Ele disse: eu não vim destruir a lei, eu não vim abrogar, eu vim para cumprir. Quando eu disse ele vim para cumprir, há duplo significado no cumprimento da lei. Porque ele disse: eu não vim abrogar, eu não vim anular, eu vim cumprir. Então, ao cumprir aqui quer dizer obedecer. Jesus veio e ele disse: eu vou obedecer o que a lei diz, o que a lei manda, o que a lei rege. Eu estou aqui para obedecer a lei. Eu não vim destruir, eu não vim anular, eu vim obedecer. Então tem duplo sentido. Primeiro sentido, eu vou obedecer. Depois, segundo sentido, cumprimento. Eu vim aqui para cumprir o que a lei diz sobre mim.
violar, eu não vim abrogar, eu vim para cumprir o que a lei diz sobre mim. Eu vim acontecer a lei. Você não está ainda? Jesus disse, eu vim fazer a lei acontecer, porque está determinado sobre mim, eu vim fazer acontecer. Para mim, existem muitas profecias que estão na lei, que está nos livros históricos, nos livros poéticos, no livro profético, que ainda não se cumpriu e que ainda vai se cumprir para a glória do nome do Senhor Jesus. Algumas se cumpriram na vida de Cristo, outras vai se cumprir na volta de Cristo e vai se cumprir na igreja, glória. Aí no versículo de número 18 ele vai dizer, nenhum jovem, nenhum tio será tirado da lei antes que se cumpra. Tudo que está na lei, que está determinado para cumprir-se, vai se cumprir, oh glória. Aí no versículo de número 19 vai dizer, não podemos violar a lei não pode ser violada. Oh glória. Porque qualquer que violar essa lei e ensinar será menor, mas aquele que cumprir a lei e ensinar será maior. Então, o que Jesus está determinando é que a lei deve ser ensinada como ela é. Só que nós temos o fim da lei, que é Cristo, para podermos perdoar. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo número 20. Ele diz, e se a vossa justiça não exceder de escribas e fariseus, de modo nenhum vocês verão o reino de Deus. Jesus está falando que ele não veio para destruir a lei, ele não veio abrogar, ele veio para cumprir, e que a lei tem que ser obedecida, tem que ser observada, tem que ser ensinada. E ele vai dizer, e vocês têm que ser justos. Vou para cá, vocês têm que ser justos. Oh glória. Aleluia, Jesus. Olha aqui, há dois textos na Bíblia que eu temo muito, que eu tenho medo. Vou para cá, vou para cá. Eu sou desassombrado. O que é isso, pastor? Eu não tenho medo de ninguém, de nada. Eu sou desassombrado. Não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Sou desassombrado. Mas tem dois versículos na Bíblia que eu tremo de medo, que eu me apavoro. O primeiro é quando Jesus vai dizer que naquele dia, muitos vai dizer, Senhor, mas em teu nome profetizei, falei línguas estranhas, em teu nome expulsei demônio. Ele vai dizer, aparta de mim que eu não te conheço, maldito, vocês que praticam iniquidade. Esse me deixa tremendo de medo, porque eu sei que no dia que Cristo voltar, vai pegar muita gente de surpresa, e pode ser eu também, e eu posso ter sido deixado por ele. Por isso eu tenho medo desse versículo. O segundo versículo está aqui no versículo 20, quando ele diz, se a vossa justiça não exceder de escribas e fariseus, de modo algum, ao que Jesus disse, de modo nenhum, você não vai ver nos céus. Aleluia, glória. Glória. Glórias para Jesus, aleluia. Glórias, glória a Jesus, aleluia. Olha para cá, Jesus toma o exemplo dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles eram homens retos, honestos de verdade. Eles andavam na justiça. Não! Eles faziam as coisas da maneira correta. Eles não eram envolvidos em coisas erradas. Eles não estavam envolvidos em coisas incertas. O negócio dele era reto, verdadeiro. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Glórias para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias para Muitos hoje não querem mais fazer negócio com crente. Pergunte por quê, pastor? Porque para eles, os crentes são mais morados que todo mundo. Tem um monte de gente que não quer mais negócio com crente. Antigamente, crentes só davam uma palavra, as pessoas vendiam tudo. Hoje as pessoas não querem mais negócio com crente. Porque o que tem de crente enrolado, enganando, dizendo, olha, aqui na igreja é uma bênção. Aqui na igreja produto é só. Aqui na igreja corre, profetiza, fala línguas estranhas. Agora eu não sei de onde é que é essa língua estranha. Porque lá no céu tem que entrar na verdade. Oh, glória. Mas é enrolado, faz tanta coisa. Faz bolo. Tem uns crentes aí, bolo doido. Tem uns crentes aí, bolo doido aí, negócio de louco.
parece errado, deixa para lá, não dá para mim não, minha bênção. Mas a oportunidade, pensa, a oportunidade, essa oportunidade você vai ter lá. E aí o cara vai pela vontade, porque tem um cara de crente indo pela vontade, mas a vontade é que traz problemas espirituais. Tem muita gente passada pelas vontades, olha para cá, olha para cá, olha para cá, para de ir na vontade e vai pelo caminho certo. Aleluia, Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Tem crente com televisão de 80 polegadas, 120 polegadas, mais veio para de lugares incertos. Tem crente com ar-condicionado, gelando, mas a origem. Glória a Jesus. Tem crente comprando um carro Pokémon. Glória a Jesus. Não, tem crente comprando habilitação. Tem crente pagando guarda, tem crente pagando, subornando. Eita glória. Glória, aleluia. É macho, Glória a Jesus, aleluia, papai. é macho, que maravilha. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Jesus disse: a nossa justiça não é ceder a escriba e fariseu de modo nenhum. Está na hora de tu parar de tu sair de negócio errado, de lá copado. Está na hora de você andar pelo caminho correto, certo? Oh, glória. Aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Quem está aqui para dizer glória para Jesus? Quem está aqui para dizer glória ao Senhor? Aleluia. 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 Glória. Bendito seja o nome do Senhor. Olha cá, crente não guarda nada errado. Crente não guarda nada de ninguém errado. Crente não carrega nada de errado. Crente anda certo. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Olha para cá, Deus ele é justo. E ele anda, Deus só anda pelo que estiver certo. Se você estiver errado, Deus não vai estar com você. Não adianta. Eu tinha um amigo que ele não dirigia se ele tivesse uma habilitação. Um dia eu pedi a ele uma ajuda. Ele disse: filhão, o meu carro atrasou ontem, não paguei o IPVA e eu não vou andar com ele porque o meu IPVA está atrasado. Eu sei que a polícia vai até me pegar, mas eu não ando porque eu ando certo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia. Posso falar? Pode falar? Crente não faz avião. Crente não faz. Não, crente não anda com coisa errada. Glória a Jesus. O crente ganha o seu dinheiro da maneira honesta, certo? De verdade. Glória a Jesus. Aleluia, papai. Glória a Jesus. Um dia eu estava em casa orando. Não fui pro culto nesse dia. Como era numa igreja grande. A igreja tinha mais de 300 membros. Uma igreja imensa, tinha um grupo de jovens, um grupo de adolescentes. Tinha um grupo de senhores, o grupo de senhores estava quase ao lado da igreja. Eu estou orando, enquanto eu estou orando, Deus me deu uma visão. E a visão, eu vi tanta coisa errada da igreja, onde eu congregava. Era tanta coisa errada. Posso falar? Era crente envolvido com pornografia. Era crente envolvido com roubo, com furto. Era crente envolvido com tráfico. Olha pra cá. Deus se mostrou no meio dos adolescentes, as meninas abortando na igreja, tomando remédio para abortar. Quando eu vi isso, eu disse: Jesus, tem misericórdia. Eu vi tanta coisa errada da igreja. Em visão, eu vi da igreja muita coisa errada. E eu comecei a chorar.
para pedir misericórdia, orar por eles. Se você também está no erro, eu falo, Jesus. Eu disse, Jesus. Jesus disse, olha para dentro de você. Eu disse, para que, Jesus? Eu vou te mostrar quem é você por dentro hoje. Eu vou mostrar quem é você por dentro. Eu comecei a olhar, Jesus disse, começou a me mostrar a poder de Deus que está dentro de você. Ciúmes, invejas, sentimentos, orgulho, soberba, exaltação, sentimento de superioridade, de melhor. Eu disse, Jesus, Jesus está em você como você está podre. Ele disse, quem é você para pedir misericórdia? Se você comprou a irmã, lembra no culto um gelatinho de 10 centavos e até hoje você não pagou. Quem é você? Glória a Jesus, aleluia. Glória, glória. Lembrou da loja que você passou calote? Lembrou da vizinha, da moça lá do Avon que você passou calote? Lembrou lá do que você fez? Aí mesmo, Jesus, glória a Deus, aleluia, papai. Glória a Deus. Porque você acha que está enganando, você só não engana no céu. Olha para cá. Deus me colocou pela mesa e disse, a sua situação espiritual como está? Você veio para o culto certo hoje. Porque está na hora de você começar a olhar a sua rotina, a sua vida. Está na hora de você mudar de vida. Está na hora de consertar o que está errado. Porque olha para cá. Essa igreja está caminhando. Caminhando para onde, pastor? Para o céu. Olha para cá. Quando eu fui abrir a igreja, Deus mostrou uma carreta. E eu era o motorista. Eu estou conduzindo a carreta para ir para o céu. Só que tem gente que não vai chegar lá, não. Por que não vai chegar? Porque está se enganando a si mesmo. Está na hora de mudar. Está na hora de abandonar. Está na hora de deixar. Está na hora de largar. Está na hora de consertar o que está errado. Está na hora de procurar a pessoa que você ofendeu, pedir perdão. Está na hora de você procurar a pessoa que você cometeu erro e dizer assim, vamos resolver o problema. Porque se Jesus voltar hoje, você não vai. Aleluia. Glória. Se a vossa justiça não exceder esse que fariseu, de modo algum entrar no reino dos céus. De modo nenhum entrará no reino dos céus. De modo nenhum, que disse para Jesus, de modo nenhum entrará no reino dos céus. A igreja precisa entrar pelo caminho da justiça, da verdade, que é certo. Feche teus olhos, Senhor Deus. Nós ouvimos a tua palavra. A tua palavra nos confronta, Deus. Confronta a nossa vida diária. Confronta, Deus, nosso interior. E por isso, Deus, nessa noite te pedimos mais uma vez, tenha misericórdia em nossas vidas. Nos perdoa, nos purifica, nos santifica, nos lava no sangue. O sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Ó Deus dos céus. E olha, caia, que bacado de baia. E que beque machu que de querer para carabancho que madure carabacai.
Deus da glória, que conhece, Deus, a tua igreja, o teu povo, traz restauração espiritual, força e vigor, de maneira que o nome do Senhor venha ser glorificado para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Quer renovar sua aliança com Cristo?